A paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD online da Marcas do Evangelho. Nós estamos aqui em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, e desejamos a você uma excelente aula. Eu sou a irmã Areta. Eu sou a irmã Juliana. Eu sou a irmã Marta. E eu sou a irmã Flávia. Você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Você que já é nosso aqui, nosso aluno da nossa EBD online, também seja bem-vindo nesta aula. Participe conosco no chat, não deixe de comentar, não deixe de dar a sua contribuição para essa aula. Deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? Vamos orar para iniciar mais uma aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Porque o Senhor é bendito, bondoso, maravilhoso. O Senhor tem promessas para nós ainda nesse tempo, Pai. Nós cremos que a seu tempo cada uma delas será cumprida. Amém, Senhor. E Deus, à medida da nossa entrega, o Senhor estará conosco, fazendo com que perseveremos na caminhada, Senhor, em direção ao céu, rumo ao céu, no qual, Senhor, nós viveremos na eternidade contigo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, fez e ainda fará em nós e através de nós. Assim nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Rafael. A paz do Senhor, eu sou a Edna. E estamos aqui nesse dia para poder fazer a leitura bíblica em classe. E agora vamos para o nosso texto áureo. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E vamos agora para a verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna e poder e glorificação final do nosso corpo. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica em classe que se encontra em Mateus 18, 20, Marcos 16, 15, 18 e Atos 1, de 6 a 8. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Marcos 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Amém. Voltamos à nossa aula. E então estamos iniciando mais uma aula. Estamos na lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Sim, Deus tem promessas para a igreja. E essas promessas serão cumpridas a seu tempo, porque Deus é fiel, meus irmãos. Não podemos esquecer disso. Então, nós temos promessas profundas de Jesus para a sua igreja. E Jesus, no momento em que se aproximava ali da sua morte, ele sabia que se sagraria vencedor dessa questão sobre os ardis do inferno para que a igreja não se firmasse. Ele sabia disso.
Mas nós temos que ver que, ao longo da história, Satanás sabe que nada ele pode fazer contra o próprio Deus. E aí ele volta sua ira contra quem? Contra a igreja do Senhor. E aí as palavras de Jesus ainda ecoam nos nossos dias. Ao longo da história da igreja, nós vemos inúmeras tentativas, né, irmãs, do inferno de paralisar essa obra, de paralisar a obra de Deus. Contudo, a fidelidade do nosso Deus se mostra inabalável. E a igreja do Senhor se mantém de pé até os dias de hoje, para a glória dele mesmo, né? E os objetivos da nossa lição é apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo, pontuar o efeito dessas promessas para a execução da grande comissão e conscientizar acerca das condições para vivenciar, porque a promessa está de pé, mas ela requer entrega, requer obediência, não é mesmo, irmã Marta? Amém, né? Vamos começar, então, falando aqui da promessa de sinais sobrenaturais. Jesus, ele nos prometeu, né? Sinais sobrenaturais, eles acompanhariam a pregação do evangelho. Nós temos no livro de Mateus, no capítulo 28, nos versos 18 e 20, Jesus, antes de subir ao céu, ele deu uma missão muito clara aos seus discípulos, que nós chamamos da Grande Comissão. E nessa missão ali, Jesus, ele manda que os seus discípulos, eles fossem ao mundo, ensinassem as pessoas sobre o evangelho e batizassem essas pessoas. E aqui nós temos as 3 ações principais dessa missão que Jesus dá ali aos seus discípulos, que é o ide, pregar o evangelho, ensinar ali, fazer discípulos e batizar, mostrando ali a fé publicamente. Já lá no livro de Marcos, quando nós vamos para o livro de Marcos, Jesus, ele acrescenta uma promessa muito especial para aqueles que aceitam essa missão. E nós, como igreja, como discípulos de Jesus, essa promessa que foi acrescentada no livro de Marcos, que aqueles que crescem, os sinais seguiriam eles. Jesus vai dizer assim, e estes sinais seguirão aos que creem. E nós, como discípulos, nós cremos em Jesus Cristo. Então, esses sinais, eles nos seguem, porque nós cremos no poder da palavra de Deus, né? E essa promessa que Jesus, ela acrescenta a estes que aceitam essa missão de pregar o evangelho, são sinais sobrenaturais, como expulsão de demônios, curas, e nós temos visto muito isso em evidência aqui no nosso meio, né? Na nossa igreja mesmo. Aleluia. Nós temos vivido isso e tem sido maravilhoso para nós. Então, esses sinais de curas, de expulsão de demônios e outros milagres, eles servem para nos mostrar, para mostrar para o mundo que a mensagem de Jesus, ela é verdadeira. Que essa mensagem que nós pregamos, ela é respaldada por Deus, né? Então, nós, como seguidores de Jesus, como igreja, como cristãos, nós precisamos buscar no Espírito Santo, gerar em nós, através da fé, gerar em nós essa expectativa de milagres. Hoje, quase nós não vemos mais essa expectativa no meio dos crentes, mas eu me lembro, quando eu era mais nova, eu via muito isso nos meus avós, de ir ao culto com expectativa daquilo que Deus ia fazer, e isso precisa ser resgatado em nós, precisamos buscar gerar isso dentro de nós, de vir para o culto já pensando, será que hoje que Deus vai operar um sinal de maravilha e vai ressuscitar um morto ali, vai curar, vai fazer operar suas obras, porque nós pregamos isso. E se nós pregamos, nós cremos que Jesus, ele opera esses sinais no nosso meio. Então, como seguidores de Jesus, como aqueles que pregam o arrependimento e a salvação, nós devemos esperar que quando nós pregamos isso, esses milagres, eles irão acontecer. É uma promessa de Deus para todos aqueles que creem, para os seguidores de Jesus. E esses sinais milagrosos que nós vemos, eles vêm para validar essa pregação do evangelho que nós nos dispomos e aceitamos essa missão aí de ser discípulos de Jesus, de ir, de fazer discípulo, pregar e batizar. E aí, irmã Marta, a gente vê Jesus lá em João 4:48 dizendo assim, se não virdes sinais e milagres, de maneira nenhuma crereis. Né, irmã Flávia? Né, irmã Ju? O que acontece com o evangelho hoje? Por que tantas pessoas têm deixado de crer no evangelho? Porque não estão vendo sinais,
não estão vendo os milagres. Então, um evangelho sem poder, que tem sido pregado, um evangelho meramente cultural ou meramente teológico, voltado apenas para o intelecto, né? Para fazer as pessoas mais eruditas, mais ensináveis, talvez, mas pouco se vê de milagre, que é a essência realmente da palavra de Deus. Não é isso, irmã Juliana? Irmãs, há uma promessa para nós de revestimento de poder, né? E lendo João 20, 22, a gente percebe que Jesus, ele assoprou sobre os seus discípulos e falou: recebei o Espírito Santo. Essa obra é uma obra de regeneração. Glória a Deus. Né? Então, nos lembra aquilo que no princípio Deus, quando criou Adão, ele soprou sobre Adão, né, o fôlego de vida. Né? Agora, Jesus, ele sopra sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo, que é o que é a obra de regeneração. E a gente vê que esse Espírito Santo que Jesus falou ali é diferente daquele que está em Atos, né? Que receber, ele fala que a virtude do Espírito Santo. Justamente. A virtude é dunamis ou dínamos em grego, né? O que seria esse dínamos ou dunamis? É um poder explosivo do Espírito Santo. Tem uma conotação aí de dinamite, é dinâmico. Né, essa capacitação que vai nos capacitar e nos dá a capacidade de falar da palavra de Deus com ousadia, né, testemunhar com ousadia para a glorificação do nome do Senhor. Então, não é aquele poder regenerador que Jesus fez lá quando soprou sobre eles. Né? Agora, a gente fala de batismo no Espírito Santo. O que seria isso, batismo no Espírito Santo? Você está imerso, né? Não é batismo com o Espírito Santo. O que difere? Nós falamos o quê? Que nós somos batizados no Espírito Santo, que é a evidência do falar em línguas, né? Porque você está imerso no Espírito Santo. Ele não é apenas uma companhia, ele não está próximo a você, junto a você, ele está em você, é unidade. Né? Então é isso que o Senhor nos prometeu, a promessa de revestimento de poder, uma capacitação espiritual que nos forja para testemunhar, que tira toda a timidez e aonde nós estivermos, no nosso bairro, aonde nós tivermos a oportunidade, a gente vai estar falando do amor de Jesus, porque toda a timidez, tudo aquilo que a gente fica, né, toda a restrição que tem é tirado quando nós estamos nele, quando nós estamos no Espírito Santo. Então, é uma promessa para que haja a evangelização, nos forja como testemunhas de Cristo, né? Então, em resumo, que Deus comissiona, mas Ele também dá a capacidade. Ele não nos deixa, irmãos, a revelia, fazendo as coisas da nossa própria vontade, da nossa própria mente, dos nossos próprios conceitos, não. Ele vem com esse batismo que a irmã brilhantemente explicou, de uma forma que ele nos capacita a cumprir a ordem do ID, não é, irmã Flávia? E isso é extremamente espiritual, é um mistério que o mundo não consegue compreender. Somente a mente de Cristo, que ele nos dá através desse batismo, é que é capaz, né, irmã Flávia, de entender? Essa lição está maravilhosa, né, irmãos? Observando as irmãs falando aqui, que igual a Marta falou, né, foi nos dado uma ordem para ir, né, fazer discípulos, batizar. Também foi nos dado um poder, né? O Senhor nos deu esse poder para isso, porque sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. É só Ele que nos capacita, né? E esse revestimento é maravilhoso, que Ele tira toda a timidez, né, Ju, como você disse. Ficamos dinâmicos, dispostos para fazer aquilo com ousadia, crendo nas promessas, né? E aqui no ponto 3, achei muito interessante, porque as promessas espirituais para uma instituição espiritual. E a igreja,
para muitos, né, é um templo, é uma construção civil ali, são as paredes, mas nós podemos ver que vai muito além disso. São promessas espirituais, mas elas são visíveis. Isso é muito interessante, isso me chama a atenção. Porque apesar de ser uma promessa espiritual, ela é visível. Todo ser humano pode ver. E isso é a vontade do Senhor. Que os milagres que acontecem dentro da igreja e fora, né, através das pessoas que servem a Cristo, seja visível, para que o nome dele seja glorificado. Então, nós como igreja somos um corpo, né, um corpo de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, nós fomos forjados pelo Espírito. Então, nós somos forjados espiritualmente. E eu acho legal que eu fui, né, procurar saber essa questão de ser forjado. Gente, é incrível. É ser modulado, né? Nós somos, então, formados, modulados, somos treinados pelo Espírito Santo. Nós somos ensinados, preparados, fomos criados e somos autênticos quando a gente tem o Espírito Santo. Quando esse poder, né, essa presença está em nós, a presença de Deus, esse revestimento está em nós. Nós somos autênticos quando fazemos algo para o Senhor. E como corpo de Cristo, a igreja, ela está aqui fazendo o quê, gente? Ela está aqui de forma que as pessoas possam sentir a presença de Cristo. Porque Cristo, há 20 séculos, né, atrás, ele viveu aqui e morreu, né? Morreu, ressuscitou, está né, no céu de glória. Mas a presença dele, a igreja faz o mundo sentir a presença dele. Nós, como corpos de Cristo, somos responsáveis em expressar a presença de Cristo nesta terra. Então, através da igreja como corpo. Mas Jesus não está mais aqui. Mas ele está num corpo místico através da igreja. Então, a presença dele é palpável por meio da igreja como corpo de Cristo. Então, isso é glorioso. E assim como ele viveu na sua vida aqui natural, nós, como cristãos e igreja, estamos aqui de uma forma natural, representando o corpo de Cristo. Então, isso é muito lindo. Essa missão foi dada a nós, né? Olha o privilégio nosso como igreja. Antes de partir, Cristo, ele prometeu assumir esse novo corpo e usou essa ilustração, né? E ele diz assim, eu sou a videira e vós a vara. João 15:5. Olha só, uma outra ilustração. Nós somos partes desse corpo. Ele é a videira, nós somos parte, nós somos a vara. Nos mostrando que a igreja é um organismo e não uma organização. Porque uma organização são pessoas que se organizam, ou, né, várias situações, com um propósito. É um corpo, né, irmã? Tem vida, né? Mas nós somos um organismo vivo, que nós estamos crescendo e sendo moldados pelo Espírito Santo. Então, assim, a gente vai desenvolvendo a nossa vida no caminhar com Deus, no andar com o Senhor. Nós vamos crescendo, vamos sendo moldados. E nós, como corpo de Cristo, nós somos forjados. Como está dizendo aqui na lição, forjados espiritualmente, treinados. E tem alguns, né, que passam por mais provas, por mais luta, para que todos juntos possamos estar como corpo, unidos aí na presença do Senhor. E também 1 Pedro 2, 5 e 6, fica ainda mais assim explicado, mais claro, quando ele fala assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual. Então, nós não somos só uma reunião de coisas, de negócios, de pessoas com um propósito. Nós somos organismos, somos vivos e somos como pedras vivas, usadas para a edificação de uma casa espiritual. Isso é glorioso. É um lugar onde Deus habita. Como Cristo, na época que viveu aqui como humano, né, como ser humano, ele também estava nos templos, nos tabernáculos, nas sinagogas. Hoje ele se faz presente na igreja, através do corpo representado pela igreja, né? A presença dele se faz aqui. E em pedras vivas, nós sendo representados como pedras vivas, oferecendo ao Senhor sacrifícios de louvor e adoração. É para isso, né, que fomos chamados. E assim como Cristo morou no tabernáculo, hoje ele habita no meio de nós.
E como noiva de Cristo, né, a lição ainda fala, traz mais um exemplo para a gente. E um exemplo glorioso, quando ele nos coloca ali em Efésios 2, 25 a 27, quando ele usa essa ilustração, que somos a noiva de Cristo. Assim como a noiva, né, ela espera ansiosa pelo seu noivo, né? Ela se apronta toda e fica naquela expectativa do seu futuro, né? Pronta para receber o noivo. A igreja, ela está pronta, esperando o noivo, na expectativa do seu futuro glorioso, na glória com Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. E para uma intimidade ainda maior, porque a igreja que está em Cristo, como nós estamos falando na lição, que vive esse revestimento, este poder, as promessas, ela já tem uma vida íntima com Deus, mas ela ainda guarda uma intimidade maior. E eu acho maravilhoso essa ilustração, irmãos, porque ela nos mostra exatamente a questão do relacionamento matrimonial, o cuidado, o zelo, a intimidade, o amor, o carinho, a submissão, né, da esposa para com a esposa, assim como a igreja para com Cristo. E também da proteção de Cristo para com a igreja. Então é maravilhoso que o Senhor possa falar, né, conosco ainda mais nessa lição, porque essa lição está maravilhosa. Olá, irmãos. Vamos pensar um pouco sobre a ação da igreja no mundo. Os cristãos têm o privilégio e a grande responsabilidade de viver como filhos de Deus. Os cristãos precisam viver uma vida que glorifiquem a Deus. Jesus disse que as nossas obras devem levar os homens a glorificar a Deus pelo modo como a gente vive. Então, os cristãos é uma geração de eleitos, uma geração de crentes chamados para viver o Evangelho. Eles são dotados de poder espiritual, sobrenatural, para poder vencer as batalhas espirituais, para operar os grandes milagres de Deus e atrair os pecadores a Jesus. A igreja tem uma responsabilidade profética de denunciar os pecados do mundo, mas viver de forma digna com essa mensagem que ela prega. Hoje, a igreja perdeu o poder de apontar o dedo. Na verdade, é o mundo que tem apontado o dedo para a igreja, dizendo assim: viva conforme a sua pregação. Hoje, a igreja perdeu o seu poder profético, o seu poder de testemunhar, porque ela está envolvida em questões sobre as quais ela nunca foi chamada. A igreja não foi chamada para levantar uma bandeira filosófica, uma bandeira teológica, uma bandeira política ou uma bandeira econômica. A igreja foi chamada para viver o Evangelho, para atrair os pecadores a Cristo, para trazer glória ao reino de Deus, ao nome de Jesus. Que nós possamos viver da maneira como a gente prega, ser aquilo que nós parecemos ser. Deus abençoe você. Nós vamos entrar nas promessas propriamente ditas, e a primeira delas, minhas irmãs, é talvez a basilar, né? É a pedra fundamental da nossa fé, que é a promessa de vida eterna. E que muitas vezes tem sido esquecida nas pregações, nos púlpitos modernos, tem sido deixada de lado, e é a razão da nossa fé, a promessa de vida eterna. Lá em Mateus 28, 19, que nós lemos ali na leitura bíblica em classe, é estabelecida a grande comissão, né? O momento no qual Jesus dá a ordem do ide. Ele comissiona a igreja ali naquele momento em que ele dá essa ordem: ide e fazei discípulos por todas as nações. Essa ordem, contudo, esse comissionamento, ele foi outorgado por um Jesus ressurreto, aquele que já tinha descido ao inferno e já tinha prevalecido sobre a morte, após ter lhe sido entregue todo o poder. Ele mesmo declara isso lá no versículo 18, quando ele diz: é-me dado todo o poder. Então, não sem poder. Nós, às vezes, pecamos, erramos na nossa vida cristã porque nós não percebemos esses princípios que o próprio Jesus deixou. Ele não nos comissionou antes de receber do céu o poder que lhe havia sido dado. Só nos deu responsabilidades, exatamente, né? Assim que o poder foi nos dado. O poder foi nos dado, exatamente. E lá no versículo 20 ainda, Jesus explica esse teor desse comissionamento, que é ensinar.
aquilo que ele mesmo havia ensinado e aquilo que ele mesmo tinha mandado. E ainda, ele faz mais uma promessa que é: eu estarei com a minha igreja, eu estarei até a consumação dos séculos. Ou seja, essa grande comissão, ela existe, a igreja como um todo, né, a eclésia, toda essa reunião, ela só existe por causa dessa promessa, por causa da promessa de vida eterna. Ora, se não houvesse a promessa de vida eterna, minhas irmãs, não haveria sentido em pregar esse Jesus que ressurgiu dos mortos. Se nós cremos, como diz a palavra lá em Coríntios, se nós cremos em Jesus só para essa vida, que miserabilidade é essa? Se que Cristo não ressuscitou, para que serve? Para que pregar? Para que viver? Problema, né? Que a gente vive. Paulo disse isso, né? Quando estavam interrogando ele, exatamente. Né? E ele disse: mas se Cristo não ressuscitou, em vão eu estou fazendo isso aqui, gente. Exatamente. Então, pegando esse gancho aí da fala da irmã Flávia, lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo escreveu, irmãs, um tratado sobre a doutrina da ressurreição. E alguns doutrinadores, os pregadores da época, ventilavam essa ideia entre os irmãos de que Cristo não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Inclusive, argumentavam veementemente e lutavam ferozmente contra a doutrina da ressurreição. E Paulo, como disse no versículo 14, se esperamos em Cristo só nessa vida, que somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nessa aula, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé, lá no versículo 17, em 1 Coríntios, está fundamentada e condicionada à ressurreição. Ou seja, sem a ressurreição, a fé cristã, ela não existe. Ela é vã, certo? E os que não creem, que negam a ressurreição, eles negam a fé e continuam pecadores. Nesse tratado, o Paulo explica a vida eterna em detalhes. Se você ler 1 Coríntios, é fascinante. Dá vontade de ir para o céu agora. Dá vontade de ser arrebatado ao terceiro céu Paulo, agora, nesse minuto. Muito maravilhoso. Cheio de detalhes, de Paulo, né? E é fascinante assim, a forma como Jesus escolheu realmente a pessoa certa, né? Para a missão certa. E nesse tratado ele explica esses detalhes, inclusive o mistério da ressurreição em corpo glorificado. Já pensou? O nosso corpo glorificado na vinda do nosso Jesus. Maravilhoso. Glória a Deus. É por isso que a fé, que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é a salvação. Porque a razão humana, se você for ler isso aqui racionalmente, isso não faz sentido nenhum. A mente humana, ela não consegue alcançar esse mistério. Essa palavra só é possível de ser recebida pela fé. E pela fé em Cristo. A fé vem pelo ouvir essa palavra, né? Por esse motivo que nós não devemos pregar nunca desacompanhados do poder, que foi o que a Juliana falou anteriormente, que é o poder do Espírito Santo que nos impulsiona a pregar essa palavra de uma maneira que o pecador vai acreditar. Porque se nós simplesmente falarmos isso, olha, você vai ressurgir em corpo glorificado. Tá, e daí? Mas você acompanhado de poder, você vendo as obras, né? Os sinais nos seguirem, né? Isso. Se os sinais seguir aqueles que crê, então, dessa forma, assim como a Marta disse, né, a questão dos sinais nos seguir, aí sim. Exatamente. Você vai falar, mas as pessoas vão ver, vão sentir, vão perceber. Vai ser notório a presença de Deus. Sim, né? e esses sinais, eles provam que o reino de Deus, ele está ativo entre nós. É isso aí. E que nós somos instrumentos para que grandes sinais sobrenaturais aconteçam, né? E quem está vendo, ó, Jesus realmente está ali. Eita glória. O poder Aleluia. está sobre aquela igreja, está sobre aquela pessoa, porque há sinais sobrenaturais que os olhos humanos não vão explicar que está acontecendo no meio de um povo cheio de poder. Exatamente. Então, sejamos cheios do poder, irmãs. Amém. Eita glória. Glória a Deus, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a promessa de poder para a igreja. Ali, Jesus,
acontece ali o batismo no Espírito Santo, que é diferente daquele que Jesus assopra ali sobre os discípulos, eles recebem o Espírito Santo, mas em Atos dos Apóstolos, eles recebem o poder do Espírito Santo. Verdade. E esse poder não é para benefício pessoal meu, não era para benefício pessoal dos discípulos ali, mas é um poder para que as pessoas se tornem instrumentos vivos ali, instrumentos de Deus vivos ali, para que sinais e milagres aconteçam através de nossas vidas. Então, para isso é que nós recebemos esse poder. Não é para eu receber esse poder e reter para mim, não, é para que eu seja um instrumento ali nas mãos de Deus, para que a mensagem da palavra de Deus, ela seja confirmada com esses sinais. Eu vou abrir a Bíblia e eu vou ler ali que Jesus curou, que Jesus ressuscitou, mas se eu creio naquilo que eu estou lendo, esses sinais precisam me seguir. É verdade. Precisam acompanhar essa igreja. Seguirão os que creem. Exatamente. E essa promessa que Jesus faz ali aos discípulos, que acontece ali em Atos 2, não fica só ali, acontece ali em Pentecostes, mas nós vamos ver no decorrer da história da igreja, nós temos exemplos históricos e também exemplos reais. Nós temos vivido isso, de sinais, de poder e de maravilhas que aconteceram ao longo da história e que continuam acontecendo, provando que essa promessa não foi só no dia de Pentecostes. Sim. Nós vamos ver na Bíblia, né, ali em Atos 10:44, onde o Espírito Santo desceu sobre os gentios ali quando eles ouviram a pregação, mas ao longo da história da igreja, muitos outros crentes experimentaram e continuam experimentando esse poder sobrenatural do Espírito Santo que vem sobre nós. Enquanto eu estudava especificamente essa parte aqui da lição, me veio à memória o que aconteceu comigo, né? Eu passei muitos anos dentro da igreja, eu fui batizada com o Espírito Santo muito jovem ainda, e eu me lembro que foi algo muito marcante na minha vida, porque eu passei, assim, quase a semana toda falando em línguas, mas depois as circunstâncias da vida mesmo, que eu fui deixando ser levada por elas, a falta de buscar o Senhor com sinceridade, o pecado que foi tomando conta, isso foi fazendo com que eu fosse perdendo esse enchimento que eu havia recebido ali naquela época, né? Mas eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu recebi uma palavra do pastor Jairo. E ele falou comigo assim, você fala em língua, você já é batizado com o Espírito Santo, então você vai buscar um enchimento. E vai buscar esse renovo. E eu buscava aquilo ali incessantemente, todo dia. Eu vivia orando, fazendo as coisas e orando e buscando esse enchimento, até que num determinado culto, Deus liberou sobre a minha vida um poder que mudou a rota da minha casa, da minha vida, da minha família. Então, é algo assim, é inexplicável. Não há como explicar o que aconteceu, por exemplo, comigo, na minha vida, se não for um poder sobrenatural de Deus vindo sobre a vida de uma pessoa. É algo que, aos olhos humanos, a gente não consegue explicar. Mas isso não é só para mim. Eu preciso de compartilhar isso. Esse poder, ele é para ser compartilhado. Eu não posso querer só para mim. Eu preciso também de usar, de compartilhar, né? E de liberar aquilo que eu recebi. Eu fui cheio, eu preciso deixar transbordar. E esse batismo com o Espírito Santo, esse poder que os discípulos receberam ali em Pentecostes, que a igreja vem experimentando, ele é acompanhado de manifestações, de línguas, de profecias e de sinais e de maravilhas. E isso é muito evidente. Repetindo o quanto que nós temos vivido isso aqui. E isso é glorioso, porque não é em qualquer igreja, em qualquer lugar que nós vamos, que nós encontramos essa quantidade de sinais e maravilhas. Mas uma coisa que é essencial, né? Crer, ter fé, que o mesmo batismo, o mesmo poder que veio sobre os discípulos em Pentecostes é o mesmo que acontece hoje comigo, com a Areta, com a Ju, com a Flávia, com a igreja, com qualquer um que crer e que busca esse batismo, porque está disponível, esse poder, ele está disponível, só depende de nós buscarmos incessantemente por ele. E essa foi a grande, digamos assim, sacada de Satanás, né? Fazer com que o entendimento fosse cegado e as pessoas realmente deixassem de crer no poder de Deus e achar
que a manifestação do Espírito Santo, a manifestação das curas, e tudo isso é mera falácia ou mera emocionalismo, né? O ceticismo, o humanismo, as doutrinas deste século têm tomado a igreja e têm tirado o poder do meio do povo de Deus. O racionalismo, né? Tem tirado a fé de muitos, né? Roubado a fé de muitos. E as pessoas têm sido enganadas por Satanás e indo para o inferno com a mentira na mão direita realmente, dizendo que a fé não é mais assim, os dons não são mais para esse tempo. Não vamos entrar nesse mérito, mas é algo que realmente preocupa. E aí nós temos mais uma promessa, né, irmã Juliana? Que é a promessa de glorificação do nosso corpo, né? Aqui fala do revestimento de poder. E fala em Atos 1, quando eles ficaram olhando para cima, né? E aí os anjos perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? O mesmo que havia subido, ele desceria, né? E nós seremos semelhantes ao Senhor. Essa é a promessa. Assim, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E é tão linda essa promessa, linda essa parte, né, que quando Jesus ele aparece aos discípulos, ele fala com Tomé: põe o dedo aqui, coloca a mão, né? E aí a gente vê que às vezes a pessoa acha que ressuscitou um espírito. Não, é um corpo glorificado. A gente vai poder tocar no Senhor Jesus. Né? Palpar, exatamente. Né? Nas mãos, né? Do olha lado, que né? incrível. Às vezes a gente foi... não tem né? Às vezes não tem tal instrução que pensa que é espírito. Não é espírito, não, é um fantasma, corpo. Né? Não é um fantasma. É um corpo glorificado. Nós poderemos tocar nele. Sim. E o mais impressionante é que Jesus comeu, né? Então, quer dizer, ele comeu com os seus discípulos. Os discípulos ainda não tinham um corpo glorificado. Jesus tinha um corpo glorificado. Então, não então ele fez uma refeição, os discípulos tocaram nele, estiveram com ele, ele estava ali em corpo, né? É um corpo glorificado. E assim como ele nós veremos, e não só isso, nós teremos um corpo como o dele, um corpo glorificado, que não está mais sujeito ao tempo, não está mais sujeito às enfermidades, às dores, né? É um corpo glorificado, é um corpo como o corpo de Cristo, né? O veremos face a face e nós seremos como ele é, né? Glória a Deus. Maravilhoso. Uma promessa gloriosa. Mas para isso, né, Ju, meninas, para tudo isso acontecer conosco como igreja, existem algumas condições. Exatamente. E uma das condições já foi dita aqui, né? E nós vamos falar novamente que uma das condições é o quê? Crer. Então é preciso crer. Se crermos, nós seremos salvos, né? Mas é preciso crer. Se crermos, essas promessas estão sobre nós, é para nós. Vamos ver essas promessas cumprir em nós, através de nós, por meio de nós. Mas é necessário crer. E aí, a gente observando, né, isso, de acordo com a palavra e com essas promessas, não tem como receber, é indispensável. Não tem como você receber os benefícios, as bênçãos do Senhor como igreja, se você não crê. Por isso, muitas igrejas, meninas, aí, né, que a gente acabou citando aqui um pouco, muitas igrejas não têm os dons espirituais, não vê o sobrenatural, não podem experimentar dessa alegria, do agir de Deus, porque não estão crendo. Mas é indispensável para que isso aconteça. Abraão, foi dito para ele a promessa, né, que ele seria pai de uma grande nação. E ele se manteve na fé, na esperança, naquela perseverança. Ele continuou ali firme e crendo. Então, por isso ele foi chamado pai na fé. Ele recebeu essa promessa e aguardou, esperou, né? Ele esperou ali, quando ele tinha 99 anos, né? O anjo foi ali novamente e falou para ele. E ainda nesse tempo, e quando ele fez 100 anos, nasce Isaac, que causou uma grande admiração todos, e Deus ali reconheceu Abraão como um homem de fé, né? A Bíblia nos mostra que perseverar na fé em Deus é a condição indispensável para viver o tempo do cumprimento das suas promessas. Nesses últimos dias,
nós precisamos realizar, renovar, reaviver essa vida, né? Essa fé, buscar essa fé, essa confiança no Senhor, nas promessas de Deus. É preciso a gente, né, dar uma reavivada, orar, para que a gente não venha cair no esquecimento, no esfriamento, né, perder essa esperança, essa fé. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Quantas vezes, né, a gente está assim meio fraquinho, mas a nossa força, ela vem de Deus. O justo, ele viverá da sua fé. Isso nos mostra que o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na fé. Nada disso, irmãos, que o Senhor tem para nós. Nós vamos desfrutar desse corpo glorioso, da vida eterna, se a gente não permanecer na fé. Verdade. Mas se a gente crer e exercer a fé, a nossa responsabilidade como igreja, viver em fé, de fé em fé. Marcos 9,14, Jesus nos ensina como é necessário crer para ver o agir de Deus. Jesus disse que se crermos, faremos obras maiores. Gente, quando eu vejo essa frase, eu fico, Senhor, dai-me mais fé, dai-me mais fé. Verdade, acrescente a minha fé, porque Ele disse, se você crer, você vai fazer muito mais. Imagine, irmãs, a Bíblia não relata todos os milagres, porque se fosse, não teria como, porque foram muitos, né? Tem alguns ali, para que fica bem explicado para a gente, que Ele age em todas as áreas da vida. Mas a Bíblia diz que se a gente crer, a gente vai fazer muito mais. Então, nós vamos buscar mais fé. E nesse texto, podemos ver os discípulos lutando em um espírito mudo que estavam no jovem. Eu estava meditando nesse texto. Os discípulos estavam ali lutando para expulsar aquele espírito imundo de um jovem. E era um espírito de mudez. Ele não falava. E aquela confusão, enquanto Jesus estava orando. Quando Jesus chega, o que está acontecendo aqui, gente? Que confusão é essa? Que barulho é esse? E aí o pai responde, né? Nem os discípulos e nem os fariseus que estavam ali observando respondem. Mas o pai do jovem fala assim, então, eles não conseguiram. Tipo assim, eu trouxe aqui o meu filho, e que já se joga, né, e tal, o inimigo na vida dele, o diabo, esse espírito imundo, está levando à morte e ninguém estava dando jeito. Aí Jesus pega e pergunta para ele, desde quando está nesse jovem? Desde a infância. Mas os discípulos, eles não conseguiram. Será por que eles não conseguiram? Eles não puderam. Por quê? Jesus fala para ele, Jesus chama-os de geração incrédula. Os discípulos que andavam com ele o tempo todo. Viam os milagres o tempo todo acontecendo. Exatamente. E Jesus fala assim, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Perversa. Até quando eu vou estar aqui orando, né, expulsando demônios, operando milagres? Vocês também devem crer para que isso aconteça. E aí Jesus pergunta ao pai, e o pai responde desde a infância. Aí o pai fala assim, se o senhor puder, vou falar com as minhas palavras, né? Se o senhor puder curar ele, se eu cura ele, tem misericórdia, né? Aí Jesus fala assim, se podes? Olha Jesus fazendo a pergunta, se pode? Jesus perguntou ali para ele, será que você crê que eu posso? Se podes? E aí ele responde, o que ele responde? Ele observa e vê a pergunta que Jesus fala e ele entende. Não, eu creio, mas ele fala, tenha misericórdia de mim para que eu creia mais, para que a minha incredulidade, né, caia por terra e eu possa crer em ti ainda mais. E naquele momento, o espírito imundo sai daquele jovem. Jesus repreende aquele espírito imundo. Então, é preciso crer. Então, se nós crermos, coisas maiores faremos. Não seremos como os discípulos, né? Mas nós seremos revestidos como eles foram ali. Depois, eles foram cheios, revestidos de poder e milagres aconteceram. Que nós possamos estar sempre assim, né? Jesus, ele repreendeu aquilo com autoridade. Todos, né, ficaram maravilhados. E Jesus ali ensinou. Olha, é preciso crer. O indispensável é crer. As promessas do Senhor se cumpriram em nós. Elas vão se cumprir em nós. Se nós permanecermos em fé, sendo fiéis. E o mais importante, né, Areta? A obediência.
isso aí. Não basta só eu crer, eu também tenho que ser obediente, eu também tenho que permanecer com fidelidade ao Senhor, andando conforme a palavra de Deus. Aí sim vamos experimentar a plenitude, o poder, a graça, as promessas do Senhor em nós. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação ela é recebida por fé, né? Todos os benefícios que Deus disponibiliza junto com a redenção que foi dita aqui em Cristo são recebidos por fé. Sem fé, o homem não pode desfrutar de nada do que foi falado aqui através das irmãs, Sim. né? Desse corpo de glória que vamos receber, Exatamente. só vamos receber se nós permanecermos na fé. Segunda condição, né? Que é ser fiel. É preciso ser fiel. E a fidelidade, irmãos, é um dos atributos de Deus, né? O Salmo 33:4 diz assim que todas as suas obras são fiéis. Em Gálatas 5:22, nós temos os frutos do Espírito. Vamos relembrar? Amor, gozo, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós, criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança do Pai, que quer dizer que ser imagem e semelhança do Pai é demonstrar os atributos de Deus na vida prática, certo? Então, você pode pensar aí, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas você pensa no plano físico. Não, nos atributos de Deus, nós também somos imagem e semelhança dele. Inclusive, temos esses frutos como algo que Deus exige de nós. Mas, irmã Areta, vocês vão falar assim, mas, irmã Areta, é difícil demais ser fiel a Deus. Nós estamos numa época na qual tem tantas oportunidades, tantas bandejas nesse século, né? Como é difícil ser fiel. Meus irmãos, difícil ser fiel, mas a Bíblia nos traz exemplos de inúmeros homens que foram fiéis, apesar das circunstâncias, e em circunstâncias talvez muito piores do que qualquer um de nós já viveu na vida. Não é mesmo? Nós temos ali Daniel, ameaçado de perder a própria vida numa cova cheia de leões, mas não negou a fé, foi fiel a Deus, continuou a sua oração. Nós temos ali o exemplo de Jó, não é mesmo? Que apesar de tudo ter sido tirado da vida dele, inclusive os filhos e a própria saúde ele perdeu, mas ele manteve a sua integridade e em tudo não pecou contra Deus. Mas principalmente, meus irmãos, nós devemos e precisamos lembrar do nosso maior exemplo, que é ele, Jesus Cristo. Porque todas as obras, meus irmãos, que Jesus Cristo realizou nessa terra, ele realizou munido de natureza humana. Ele não fez nada só da natureza divina, não. Ele estava sofrendo na carne todas as tentações que nós também sofremos. Ele realizou essas obras como homem para que nós fiquemos indesculpáveis naquele dia. Porque se ele conseguiu como homem, nós também, como a irmã colocou no início, nós faremos obras maiores. Então, ele estava ali para que nenhum de nós, no dia do julgamento, possa dar uma desculpa. Porque eu era muito fraco, porque isso, porque aquilo. Não. Ele teve a mesma natureza que nós. Ele conseguiu, ele venceu o mundo. E nele nós somos mais do que vencedores. Então, nós precisamos crer e manter essa fidelidade até a morte, né? Fidelidade a Deus, meus irmãos que nos ouvem nesta aula. A fidelidade a Deus não é algo temporal, ela não pode ser temporária, ela não pode depender da circunstância ou do seu humor naquele dia. Hoje eu vou ser fiel a Deus. Hoje não vou. Não é uma escolha. Não é uma escolha, é uma decisão. Nós temos que decidir ser fiéis a Deus. E Provérbios diz assim, que não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas, amarra ali, no seu pescoço, escreve na tábua do seu coração para que você seja fiel. E se você, nesse momento, se encontra ali com a sua fé titubeando, com a sua fidelidade ali, talvez quebrada, conserte-se com o Senhor. Não hesite em voltar os seus caminhos, a consertar, fazer um conserto com o Senhor durante o tempo que se chama hoje, porque ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Evander. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a irmã Miriam. Estamos aqui para responder a pergunta: vale a pena ser fiel a Deus?
Essa é uma pergunta, né, que muita gente faz, né? Vale a pena ser fiel a Deus? Quando a gente olha para as dificuldades da vida, daquilo que nós temos que enfrentar, e essas dificuldades nos colocam um desafio, né, de ser fiel a Deus. Será que toda essa trabalheira, todas essas dificuldades, vale a pena a gente vencer? O que nós iremos ganhar como recompensa pela nossa fidelidade a Deus? Mas nós temos essa viva esperança da recompensa de Deus. O próprio Deus nos promete em Apocalipse 3:20 e nos dá esse incentivo de sermos fiéis mesmo diante da morte, porque se conseguimos sermos fiéis a Deus diante de todas as circunstâncias, inclusive da morte, Ele nos dará a coroa da vida. Essas são as promessas, não de um homem ou de uma pessoa superpoderosa ou de um super-herói, mas é a promessa de um Deus vivo, verdadeiro, que reina e cuida de você. Então, sim, sempre valerá a pena ser fiel a Deus. Amém. É isso, irmã Marta. Precisa obedecer. Né? Precisamos obedecer, né? São as condições para que a gente possa viver as promessas de Deus. E essas condições que Deus, Ele impôs, né? São condições. A minha promessa, ela está aqui. Mas as condições para que vocês recebam são essas daqui. Vocês precisam crer, precisam ser fiel e precisam obedecer. E realmente são decisões. Eu escolho se eu quero crer, ser fiel ou obedecer ao Senhor. E a obediência a Deus, ela é uma condição fundamental. Você obedece, se você não obedece a Deus, não tem como a promessa chegar na vida de uma pessoa, na vida de um povo, na vida da igreja como um todo. Sem a obediência, não tem como Deus cumprir com a sua palavra. Porque Deus, eu gosto sempre de frisar isso para mim mesmo. Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Exatamente. Então, se eu ando, se eu vivo na prática da palavra, as promessas de Deus, elas vão chegar até a mim. Porque Deus, Ele é fiel com aquilo que Ele deixou escrito. Então, as condições para que eu receba essas promessas é crer, é ser fiel, é obedecer. Então, se eu vivo uma vida de obediência, se eu vivo aquilo que a Bíblia me ensina, certamente essas promessas, elas chegarão até a mim, né? Nós temos o exemplo ali na lição dos discípulos, quando Jesus diz para eles assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a condição para que eles recebessem aquele poder ali era permanecer em Jerusalém. Então, isso mostra para nós o quê? Que antes daquela ação, eles precisavam obedecer aquela orientação. Se eles não tivessem obedecido aquela orientação, não teriam sido cheios de poder ali, né? Então, essa obediência à palavra de Deus, a nossa vida de devoção ali, de prática, de viver na prática aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Deus, vai fazer com que essa promessa chegue até nós como discípulos, como igreja. Nós seremos capacitados, sim, para realizar coisas maiores que Jesus. Sim, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu ainda sei o dia que verei mortos sendo ressuscitados neste lugar, irmãos. Amém. Então, outro exemplo que nós temos aqui na palavra de obediência foi o de Saul, né? Saul desobedece a Deus e depois da sua desobediência ele vai até a Deus para oferecer sacrifício, esperando que Deus aceitasse tais sacrifícios dele. Mas Deus, Ele tem prazer mais na obediência do que nos meus atos. É verdade. Muitas vezes eu quero fazer tantas coisas para mostrar que eu estou fazendo, mas no meu secreto, no meu íntimo, estou vivendo uma vida de pecado e de desobediência a Deus. E Deus, Ele reprova aqueles sacrifícios de Saul ali, porque Deus não está interessado em receber sacrifício cheio de orgulho, atitudes, atos cheios de orgulho, de soberba, de avareza. Deus quer a nossa obediência. E nós vivemos um tempo de extrema necessidade de nos voltarmos urgentemente para uma vida de obediência a Deus, de arrependimento profundo. Precisamos buscar todos os dias que o Espírito Santo gere em nós o arrependimento dos nossos pecados, sermos confrontados com os nossos devocionais diariamente, para que nossa vida esteja no altar de Deus, para que nós possamos viver uma vida de verdadeira obediência ao Senhor, para que nós possamos viver
viver essas promessas. O mundo, eu olho assim, o mundo, ele está gritando. As pessoas, elas gritam por socorro. Nós temos exemplos nos evangelismos aqui da igreja, muitas pessoas chegam para pedir oração. As pessoas gritam por socorro. E uma igreja que não vive na prática da obediência não pode manifestar tais sinais. Verdade. Não pode mostrar que o reino de Deus, ele está ativo. Não há como. Então, ou eu escolho viver uma vida de obediência a Deus e começo a refletir a luz de Jesus nesse mundo e começo a mostrar para o mundo, para as pessoas, que a palavra de Deus, ela é transformadora, que existem sinais sobrenaturais acontecendo no meio do povo de Deus, para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas, ou eu escolho viver uma vida de falsidade. Exatamente. Alguém pode andar com Deus em doutrina e com o diabo na conduta. Exatamente. Né? Então, precisamos examinar a nós mesmos. E assim nós já estamos chegando ao final. Mas agora eu quero franquear a oportunidade à irmã Juliana para fazer o ofertório. Irmãos, agora nós temos a oportunidade de contribuir com essa obra, para o crescimento dessa obra, né? Vai aparecer o Pix, o PicPay, o QR Code, para que os irmãos ofertem, né? Nós temos o 1000 Valentes, né? Que é um projeto para que nós possamos comprar este espaço que nós temos congregado, né? Então, eu convido os irmãos a darem a sua oferta para o crescimento dessa obra, para que nós possamos alcançar o mundo através dessa obra, né? Para que muitos venham ao conhecimento da verdade através da palavra pregada. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio. Vamos lá agora para as nossas perguntas e respostas. Agora é hora da prova. Vamos ver se você aprendeu. Vamos ver quem prestou atenção na aula. Pergunta de número 1. Sobre as promessas de Cristo para a igreja, podemos afirmar que: letra A, as promessas são válidas apenas no âmbito espiritual. Letra B, as promessas são válidas apenas no âmbito material. Ou letra C, as promessas são válidas no âmbito material e espiritual. Ou letra D, não existe registro de promessas para a igreja. Tempo para você. Acabou o tempo e a resposta certa é letra C. As promessas são válidas no âmbito espiritual e material. Parabéns! Pergunta número 2. Qual é a promessa que o Senhor Jesus faz em Atos 1? Letra A, a promessa da vida eterna. Letra B, a promessa de glorificação do nosso corpo. Ou letra C, promessa de bênçãos materiais. Ou letra D,
promessas de batismo no Espírito Santo. Tempo na tela. Acabou o tempo e a resposta certa é a letra D. Quem respondeu letra D, acertou. Promessa de batismo no Espírito Santo. Pergunta de número 3. Quais são as condições para viver as promessas de Deus? Letra A. Pagar penitência, praticar autoflagelação e realizar sacrifícios. Letra B. Crer nas Escrituras, ser fiel e obedecer a Deus. Letra C. Cumprir doutrinas e regras previstas pela tradição. Letra D. Não existe condições para vivê-las, pois vivemos no tempo da graça e viveremos a promessa mesmo estando em pecado. Tempo na tela. Muito bem, quem respondeu a letra B. Crer nas Escrituras, ser fiel e obedecer a Deus. Número 4 e última pergunta. Vamos lá. Quais são, portanto, as promessas de Cristo para cada cristão? Letra A. Promessa de vida eterna, revestimento de poder pelo Espírito Santo e um corpo glorificado na volta de Jesus. Letra B. Promessas de nunca mais adoecermos, todos serão ricos e os nossos inimigos serão mortos. Letra C. Promessa de bênçãos materiais e graça abundante, independente do nível de comprometimento com a palavra. Ou letra D. Promessa de sermos salvos para sempre, sem nunca perdermos a salvação em Cristo. Tempo na tela. Muito bem, você que respondeu a letra A. A promessa de vida eterna, revestimentos de poder pelo Espírito Santo e um corpo glorificado na volta de Jesus. Parabéns! E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula e nós vamos agora para a conclusão. Amém, irmãos. Então, chegamos ao final de mais uma EBD online. Você que ficou até aqui, teve, graças a Deus, a paciência de nos ouvir. Muito obrigado. Com certeza, nós aprendemos muito mais do que ensinamos, não é, minhas irmãs? E quero deixar para a edificação dos irmãos aqui o versículo de João 6:37. Jesus diz, portanto, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, durante o tempo que se chama hoje, vá até Jesus. Ele tem uma porção da misericórdia dele para você. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos. Como igreja, eclésia, somos chamados para fora do pecado, do mundo, né? E para vivermos uma vida com o Senhor Jesus Cristo, né? Mediante a regeneração, novidade de vida com o Senhor. Amém. Nós estamos vivendo um tempo em que devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, crer de todo o nosso coração que o mesmo Jesus que operou no passado continua operando em nosso meio, tomar posse dessa promessa e viver intensamente aquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre o povo de Deus nesses últimos tempos. Amém. Amém. Nesse tempo que a gente vive, né, como foi dito aqui, é um tempo da gente buscar o Senhor e que as nossas forças, queridos irmãs e irmãos, sejam renovadas, fortalecidos no Senhor, que possamos buscar incessantemente, incansável, a força que vem do Senhor. Em Isaías 40 tem um textinho lá, quem quiser ler depois, do 28 ao 31. O Senhor, Criador de todas as coisas, Ele não se cansa
ele não fica exausto. E a força dele nos fortalece, nos traz vigor quando estamos sem força. Que nós possamos buscar essa força que só o Senhor tem para nos dar, porque nós somos fracos diante da grandeza do Senhor. E sem ele a gente não faz nada. Amém. Vamos orar encerrando mais esta aula, agradecendo o Senhor por tudo aquilo que o Espírito Santo veio nos ensinar hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses instantes passados aqui, pela tua palavra, Senhor, que tem nos alimentado, que tem nos forjado, ó Deus, que tem nos guiado rumo à tua eternidade. Obrigado, Jesus, por ter nos enviado o teu glorioso Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar, o Senhor tem operado grandes feitos em nosso meio, somos gratos ao Senhor por tamanha operação. Sim, oro para que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, que assistiu essa aula, aqueles que ainda irão assistir, que a tua palavra, Senhor, alcance cada coração. Nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tchau.